justamente as mulheres. Então a gente já vê aqui na história, aqui no livro da Ruth, onde tinha Calvino tinha mulher. E não que ele era um homem imoral, tá? Mas é que eu vejo o Calvino aqui como tipo o apóstolo Paulo, sabe? Ele seria um celibatário tranquilo. Ele só casou porque Farel ficou enchendo o saco dele pra ele casar, né? Mas enfim, quando ele começou a ser perseguido, quem acolheu ele, quem protegeu ele, quem manteve ele vivo foram justamente as mulheres, as rainhas, né? Olá, gente, nós vamos já iniciar nossa resenha usando o livro da Ruth Salviano. E eu já quero ir assim, direto ao ponto, porque eu quero falar capítulo por capítulo, então eu já quero ir direto ao ponto. Mas antes, eu gostaria só de falar algumas coisinhas. Primeiro, perdão, gente, pelos outros vídeos aí, talvez três vídeos anteriores a esse. Teve um vídeo que cortou a cabeça, teve um vídeo que não focou, que foi o último, o antes desse, né? Que não focou, e eu clareei um pouco a imagem, saiu estourado. Então, gente, me perdoem, porque eu tô gravando aqui com vocês, mas eu não tô vendo o que tá a câmera, como é que tá, né? Então só vou ver quando eu vou editar. Então, desde já peço perdão pra vocês. E eu posto mesmo assim, gente, porque assim, dá trabalho pra gravar, geralmente, né? Como hoje, por exemplo, eu gravo quando eu chego da igreja, então já é um horário um pouco tarde, né? Então, como dá trabalho pra gravar, e minha preocupação é mais as informações do que a minha cara aqui, né? Então, mesmo que dê alguma coisa errada, eu posto o vídeo assim mesmo. Então, temos dois vídeos aí que cortou minha cabeça. Teve o último vídeo antes desse que eu vou postar aqui, que não focou, saiu desfocado. Me perdoe, gente, mas eu postei mesmo assim. Então, foquem nas informações, tá? Não foquem no vídeo em si. Eu sei que, né, que a qualidade tem que estar boa, né? Eu sei que tudo que a gente tem que fazer tem que ser bem feito. Mas, infelizmente, aconteceu essas coisas aí, de cortar minha cabeça, de não focar. E aí, vida que segue, né, gente? Me perdoe mesmo. Então, eu já vou direto ao ponto, por quê? Porque eu já tenho uma introdução. No vídeo anterior eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então você vê o vídeo anterior a esse, que é a introdução, né, da resenha da Ruth. E vai ser como se fosse uma série, né, de vídeos aqui, porque eu gostaria de falar de cada capítulo, né, do livro. Então não vou falar o livro como um todo, né, falar o que eu achei, como eu fiz nas outras resenhas, né? Eu gostaria de falar de cada capítulo, trazer aqui as personagens, vou tentar falar assim de uma forma mais, né, resumida de cada personagem, vou tentar, né? Eu não quero falar o livro de uma forma geral, porque essas personagens, elas são muito importantes pra gente entender a função de nós mulheres na igreja, na sociedade. Vai dar pra gente uma base, um norte, né, daquilo que a palavra de Deus requer de nós, porque nós temos exemplos práticos disso. Né? Esse livro nos traz isso, né? Então, eu já vou começar aqui falando. Então, vai ser baseado em capítulos, né? Então, eu vou pegar cada capítulo, vamos falar um pouquinho, vamos trazer a Bíblia também. Então, se você não viu ainda a introdução, volta lá, veja a introdução, depois você volta aqui, porque na introdução dessa série, eu citei algumas personagens da Bíblia, né? Que a Bíblia nos traz. Para também nos dar uma base do que está escrito aqui, né? Então, no vídeo anterior eu falei de evangelistas que nós temos na palavra de Deus, né? Mulheres, né? Que foram evangelistas, que foram teólogas, que foram juízas, né? Como a juíza Débora, rainhas, que foram importantes para o desenvolvimento da história da igreja, né? Do povo de Deus. E então, aqui nós temos alguns exemplos de mulheres que foram importantes na história da Reforma Protestante, mas nós temos base bíblica para a atitude delas. Então, não é feminismo, não é empoderamento feminino, não é revolução das mulheres. Mulheres bíblicas, mulheres que se converteram, que contribuíram para a história da igreja como mulheres, exercendo o papel para o qual Deus nos criou para ser. Então, também sugiro a você ver nossos vídeos. Eu fiz 3 vídeos aqui no canal falando sobre submissão bíblica. E eu confesso que quando eu gravei aqueles vídeos, ainda tinham algumas dúvidas no meu coração. Eu pensando, será que é assim? Será que a palavra de Deus realmente... Será que eu estou interpretando de forma correta? Claro que pode ser que daqui a alguns anos eu pense de forma diferente ali, né? Ali foi baseado naquilo que eu aprendi lendo a Bíblia, Andressa lendo a Bíblia. Então, claro que pode ser que daqui a alguns anos eu mude de ideia sobre algumas coisas e venha aqui, né, me retratar. Mas, a princípio, aquela é a ideia que eu tenho de submissão bíblica, né, daquilo que Deus requer de nós. Por que nós mulheres devemos submeter aos nossos maridos, aos nossos líderes, né, eclesiásticos, né? E como, né, submeter não é subserviência, não é ser capacho, né, é algo além disso. E aí nós temos
exemplos práticos do que realmente a Bíblia requer de nós, mulheres. E é claro que se a gente entender da forma certa... Ah, tem um mosquito aqui. Se a gente entender a palavra de Deus da forma certa, a gente vai poder, de fato, ser útil para a igreja, né? Para o desenrolar da história da igreja. Então, eu queria já ser direta, já estou falando aqui, né, gente? Então, vamos lá. Vamos começar falando do primeiro capítulo. Então, a gente vai falando capítulo por capítulo. E aí é isso, gente. Então, no primeiro capítulo, a Ruth, ela faz para nós 2 capítulos. Perdão, faz para nós 4 capítulos, tá? Então, aqui nós temos o primeiro capítulo, ela fala sobre escritoras apologetas da reforma, vozes expressas pela pena. Então, são mulheres que escreveram, fizeram livros, fizeram folhetos, enfim. Aqui ela fala sobre escritoras, mas eu caracterizo esse capítulo aqui como evangelistas, mulheres que contribuíram para o evangelismo. Então eu vejo a história de todas elas, para mim todas elas foram muito além de escritoras, elas foram responsáveis por o evangelismo, pela disseminação do evangelho na história da reforma, né? Então, como já falei para vocês no vídeo anterior, eu falo um pouco sobre mulheres que a gente tem na palavra de Deus que exerceram essas mesmas funções aqui. Então nós temos evangelistas, temos teólogas, temos líderes militares até, tanto aqui na história da reforma como na própria palavra de Deus, tá? Então no capítulo 2 ela fala sobre as rainhas que contribuíram, né, que acolheram os pastores, os reformadores estavam sendo perseguidos, né, que implantou no reino delas a reforma, né, o movimento da reforma. Nós temos no capítulo 3 as esposas dos pastores, então como elas contribuíram, sendo esposas, sendo mulheres auxiliares, né, dos seus maridos, da obra, do trabalho de Deus na vida dos seus maridos. E nós temos no capítulo 4, as mártires na Inglaterra, né, a história de uma rainha específica, né, que foi Catherine Parr, né, a última esposa do rei Henrique VIII. E nós temos algumas mártires que veio ali através, né, da vida da rainha, né, uma prima, amiga, enfim. Então vamos lá para o primeiro capítulo, a gente vai focar nele agora, no próximo vídeo, então a gente fala do capítulo 2. Então no primeiro capítulo aqui nós temos 3 mulheres importantes. Então vamos começar lá falando um pouquinho de Árgula. Tem um vídeo já aqui disponível, tá, no canal, que eu coloquei bem no dia da Reforma Protestante, que conta a história de 3 mulheres que eu separei para falar sobre as mulheres que contribuíram para a história da Reforma. Eu postei bem no dia da Reforma, dia 31 de outubro. E Árgula é uma dessas personagens que eu escolhi para comemorar, né, pra gente lembrar aqui, né, de algumas mulheres que foram importantes. Então, se você também não viu esse vídeo ainda, volta um pouquinho aí e veja, foi bem legal. Eu fiz uma montagem de uma forma um pouco mais divertida, porque eu fiz esses vídeos lá pro Instagram, tá? Mas aí, como não consegui cortar muito ele, porque eles ficaram um pouquinho longos, né? Tipo, foi mais ou menos 3 a 4 minutinhos cada vídeo. Então, eu decidi postar aqui também no YouTube. Então vamos começar aqui logo no comecinho da página aqui, quando ela começa a falar das escritoras, tem uma parte aqui, não sei se vocês conseguem ver, que é o Salmo 46 escrito em grego, que foi traduzido para o grego por Olímpia Morata, que é uma dessas apologetas que Ruth Salviano aqui cita. Nós iremos falar sobre ela mais pra frente. Das 3 mulheres que a gente vai citar aqui logo no primeiro capítulo, Olímpia foi a mais erudita. Ela realmente era uma mulher assim extremamente, podemos dizer que ela era iluminista, até talvez humanista, né? Porque ela realmente era uma pensadora que se converteu, né? Então ela sabia o grego, sabia o latim, como outras mulheres que a gente vai ver por aqui. Mas vamos começar falando de Árgula von Grubach. Aqui a Ruth fala dela como se ela fosse uma escritora apologeta, né? Mas eu considero ela uma evangelista. A Árgula é, na prática, assim, uma evangelista. Acho que ela teve 4 filhos, né, com o marido dela. Deixa eu achar aqui o nome do marido dela. Frederico von Grubach.
Então eles tiveram 4 filhos. E aí, qual foi o envolvimento de Águla na história da igreja, a história da reforma, né? Ela nasceu em 1492 e o ano da sua morte é meio indeciso, então aqui fala entre 56 e 57, né? 1556, 1557, então não é muito certo o ano da sua morte, mas ela nasceu ali em 1492. A maioria das pessoas que a gente vai ver aqui eram pessoas da nobreza, né? Sejam rainhas, sejam pessoas ali, né, que faziam parte da corte ou eram filhos de algum dos nobres. Por quê? Porque não era todo mundo que sabia ler. E, infelizmente, naquela época era muito raro ter Bíblia na língua nativa deles. Então, por exemplo, Águla era alemã, né, e ter uma Bíblia traduzida no alemão era algo raro de se ter, né? Mas ela teve algum monge, não sei quem, que conseguiu traduzir a Bíblia no alemão para a língua dela. Alguém que veio antes de Lutero, né? Então ela teve contato com a Bíblia pela primeira vez aos 10 anos de idade, né? Ela sabia ler, ela não sabia o latim e o grego, mas ela já sabia ler porque ela fazia parte da nobreza, né? E o pai dela era um nobre, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela. Aqui na página 30 fala assim: com 16 anos, Águla ingressou na corte em Munique como dama de companhia da duquesa Kuningund. Enfim, irmã do imperador Maximiliano e esposa do duque Alberto IV. Na convivência com as filhas do casal, recebeu formação que somente as filhas com boas condições financeiras tinham acesso. Então, ela viveu na corte, por isso ela aprendeu a ler e escrever, né? Então, ela teve contato com a Bíblia a primeira vez aos 10 anos de idade, mas ela não deu muita importância, né, para aquilo. Deixa eu ver, eu vou achar aqui. Ainda menina, aprendeu a ler e escrever e aos 10 anos de idade recebeu uma Bíblia de seu pai com a recomendação de que estudasse com dedicação. Ela não fez de imediato, desaconselhada por monges franciscanos que achavam que a leitura seria confusa para uma criança. Então ela só começou a ler a Bíblia mesmo aos 16 anos de idade, quando ela se casou, né? Porque foi quando começou a se distribuir os livros de Lutero. Então estava começando a se disseminar, né, começando ali o pico da Reforma Protestante, e Lutero foi começando a escrever livros, né, ele virou escritor de livros, né. Então, distribuídos os livros de Lutero, Águla teve contato com esses livros, né, ela sabia ler, sabia escrever, e aí foi quando deu esse estalo para ela começar a ler a Bíblia. Então, mesmo ela tendo contato com os livros de Lutero, né, a história que conta que ela se converteu lendo a Bíblia. Então tem uma parte aqui muito interessante que ela fala assim, e mesmo, né, é uma página do livro que tá aqui parafraseando uma frase que ela falou, né? Ela diz assim: e mesmo se acontecesse de Lutero revogar tudo o que disse, que Deus não permita, isso não mudaria em nada a minha opinião. Eu não construo a minha opinião sobre a opinião de Lutero ou de qualquer outra pessoa, mas sobre a verdadeira rocha, Jesus Cristo. Então, ela realmente se converteu. Como é que a gente sabe que alguém se converteu? Por causa do Evangelho, né? Então, o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Só os convertidos podem ter, de fato, a revelação, a iluminação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, pelas declarações aqui de Águla, a gente sabe que ela se converteu de fato. Então, ali começou-se a reforma, né, a disseminação da reforma. Porém, ela morava na cidade chamada Baviera, né, que ficava na Alemanha, mas era um pouco distante de onde Lutero estava. Então, na cidade de Águla, a princípio só haviam duas pessoas consideradas protestantes, que era a própria Águla e um professor, deixa eu ver aqui o nome dele, Arsacius Seehofer. Então, na história, né, conta que na cidade de Baviera só haviam duas pessoas protestantes, consideradas protestantes a princípio, que eram essas duas pessoas, né, um professor de uma universidade de Baviera chamado Arsacius Seehofer e Águla, né. Então Águla era casada com um homem chamado Frederico von Grubach,
Só que Frederico era católico, né? Ele vivia ali ele não era exatamente um católico praticante, mas ele se acomodou no catolicismo, né? Só que Águla se converteu de verdade. E aí o que acontece? Passado um tempo, esse professor, ele começa a disseminar, né, os escritos de Lutero, começa a defender a reforma, e ele ensinava isso na universidade. Quando ele passou a ensinar isso na universidade, os católicos descobriram isso e passaram a perseguir Arcésio até prendê-lo por crime de heresia, né? Os protestantes eram considerados hereges, né? Então, até prendê-lo e até mesmo torturá-lo e acusá-lo de tentar, né, condenar à morte, né? Para que ele tentasse negar a sua fé. E aí, não se sabe a história se... acredito que ele não tenha negado a fé, né? Ele era cristão de verdade. Águla entra em cena para poder defender ele, né? Porque é até interessante que ela fala uma coisa muito interessante. Eu vou ver aqui no final do livro. No final do livro, a Ruth coloca vários escritos aqui das mulheres, né? Que contribuíram aqui nas escritas, né? E tem um escrito aqui que ela compartilha da Águla, que ela cita 1 Timóteo capítulo 2, verso 12, que eu já falei várias vezes aqui, né? E aí ela cita esse verso também, e ela fala que ela demorou para se manifestar por causa desse capítulo da Bíblia, né? E aí ela esperava que algum homem pudesse se manifestar, algum protestante pudesse se manifestar em defesa desse professor que havia sido preso injustamente com a Igreja Católica. Como ninguém se manifestou, ela entra, né, em defesa dele. Ela começa a escrever cartas para distribuir para a cidade, né, para avisar que esse professor havia sido preso. A Igreja Católica tentou fazer tudo meio escondidas para que ninguém soubesse, mas ela, sabendo do que tinha acontecido, começou a escrever cartas, e essas cartas viraram panfletos, e ela começou a distribuir pela cidade para que as pessoas soubessem do que estava acontecendo. A Igreja Católica estava perseguindo um rapaz inocente só porque ele era protestante. Só que esses panfletos de Águla acabam virando panfletos evangelísticos. Ela promove o evangelismo na cidade de Baviera. Então nós temos, por um lado, um professor universitário, possivelmente pastor, né? Ele estava fazendo ali meio que um trabalho de pastor também, por não haver mais ninguém, né, defendendo a causa reformada. E aí nós temos, por outro lado, um evangelista que estava contribuindo para a divulgação do evangelho na cidade de Baviera, que era a Águla. Então esses panfletos que ela fez para poder avisar as pessoas do que estava acontecendo, né, a perseguição religiosa, na verdade se transformaram em instrumentos de evangelismo para a cidade de Baviera. Então muitas pessoas se converteram através desses panfletos que ela fez, né? E não só foram informadas sobre o que estava acontecendo, mas também se converteram, tiveram contato com a fé reformada, né? Então, deixa eu ler aqui uma partezinha que ela fala. 199, a Ruth coloca a carta dela aqui traduzida pra gente no português, aleluia por isso, né? Ela diz assim: sempre tive a intenção de vos escrever para pedir-vos que me mostrassem quais artigos heréticos o fiel obreiro do Evangelho Martinho Lutero supostamente teria ensinado. Aqui ela cita Martinho Lutero porque esse professor Arcésio, né, ele estava divulgando os escritos de Lutero, né? Então Lutero era considerado herege, então todo mundo que seguia Lutero era considerado herege também. No entanto, reprimir minhas inclinações com o coração pesado, não fiz nada, pois Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, as mulheres devem guardar silêncio e não falar na igreja. Mas agora não consigo ver nenhum homem que esteja disposto a isso, que queira ou que seja capaz de falar. Sou obrigada pela declaração. Quem quer que me confesse, como eu disse anteriormente. Eu reivindico para mim Isaías 3. Enviarei crianças para serem seus príncipes, e as mulheres devem governar sobre eles. Isaías capítulo 3, se você for ler lá, fala sobre a ira de Deus. Deus está virado contra Israel. O que Deus ia fazer? Deus ia tirar do meio de Israel o profeta, o sacerdote, o general, os jovens, os líderes ali sábios, né, que poderia guiar Israel,
Deus ia tirar porque Deus estava irado, iria colocar crianças e mulheres para governar sobre eles. Isso quer dizer o quê? Os mais frágeis, aqueles mais incapazes que governariam sobre Israel. Né? Então, quando a gente vê uma mulher governando, não que seja totalmente errado, porque a gente tem em Juízes, né, Débora, né, que vira ali uma juíza. No caso de Débora é a mesma coisa. O que aconteceu com Débora? Débora foi levantada por Deus, sim, a palavra de Deus fala isso. Mas ela foi levantada por Deus num momento caótico, de uma crise espiritual terrível em Israel. Então, é a mesma coisa que acontece aqui com Árgula, né? Ela cita Isaías 3 porque Baviera, a cidade de Baviera, a cidade onde ela morava, estava claramente vivendo uma crise espiritual terrível, porque o único homem que defendia a fé reformada ali havia sido preso, ameaçado de morte, e aí só sobrou uma mulher para defender a fé reformada e o evangelho de Jesus Cristo. Então, como é que a gente sabe que realmente ela estava fazendo alguma coisa certa? Além dos escritos dela, né? Ela mostra um total temor a Deus, um total zelo por querer obedecer a palavra de Deus. Nós temos também pastores protestantes que defendiam ela. Então, o próprio Lutero disse, aqui na página 31, fala assim: quando Árgula foi perseguida pelo duque de Baviera, Lutero escreveu a um amigo afirmando que aquele duque era raivoso e empenhava-se contra o evangelho. Ele ressaltou, Lutero, né, que só Árgula continuava firme na fé e pediu que todos orassem por ela. Aí Lutero diz: que mulher mais nobre, Árgula von Stauff, que era o nome dela de solteira, que lá está travando uma corajosa luta com grande espírito, ousadia de expressão e conhecimento de Cristo. Então Lutero dá testemunho de que ela realmente era uma cristã convertida, né? Por isso que a gente precisa da igreja, da comunhão da igreja, a gente precisa de irmãos que testemunhem, né, que observem a nossa vida e que vejam o nosso testemunho, né? E aí a continuação aqui da página 31 fala assim: Árgula conheceu Lutero pessoalmente quando, depois de participar da dieta de Augsburgo, foi até o castelo de Coburgo, onde ele se refugiava, e lhe contou sobre o progresso da dieta. Naquela ocasião também arranjou o encontro entre simpatizantes da reforma, na esperança de que eles chegassem a um acordo sobre a ceia do Senhor. Enfim, ela contribuiu muito, ela foi muito perseguida também. O marido dela trabalhava no governo, né? Como é que a gente fala? Ele era funcionário público, né? E aí, quando eles descobriram que o marido dela era católico, eles tentaram, né, converter, né, chamar eles pro lado deles e tentar fazer com que o marido dela mantesse ela calada, mantesse ela em silêncio, né? Porque ela estava evangelizando e para eles aquilo era vergonhoso. Se você viu meu vídeo anterior aqui, uns 2 vídeos anteriores a esse, eu falo ali sobre o período do caça às bruxas, né? Que tem um documento histórico que explica mais ou menos como é que foi esse período, né? Que foi desde o século XIV até o século XVII, a XVIII, por ali. Então as mulheres eram muito hostilizadas nessa época por conta de algumas leis da Igreja Católica, né? As mulheres eram desprezadas mesmo. Então, eles, na cabeça deles, Frederico havia perdido a autoridade, né? Porque a mulher dele estava evangelizando, estava pregando, né? No caso, ela não era uma pastora, ela era evangelista, né? Então, eles tentam fazer com que Frederico mantesse Árgula calada e ameaça de tirar o emprego dele. E é o que acontece, Frederico perdeu o emprego por causa de Árgula. E aí, porque, né, se você não sabe, a Igreja Católica dominava tudo ali naquela época, né? Então, até mesmo a área política era governada pela Igreja Católica, né? Então, Frederico perde o emprego e aí eles passam grandes dificuldades financeiras, né? E aí, depois, a igreja oferece o cargo de volta para Frederico caso ele matasse a sua mulher. E aí, ele recusou, né? Tanto manter ela calada, porque eles queriam que ele usasse até mesmo de força física, se fosse preciso, para bater nela, para ela ficar quieta. Ele recusou o conselho, né, dos católicos. E depois eles querem devolver, né, o cargo para Frederico, mas eles falam que para isso ele teria que matar a esposa dele. Ele recusa de novo, né? Então eles passam grandes dificuldades financeiras por causa disso, né? Pra gente ver que o povo de Deus foi perseguido, eles sofreram muito, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fica feliz quando o evangelho avança, né? A gente tem que estar disposto a sofrer as consequências, porque claramente seremos perseguidos, né, gente? E essa foi a história de Árgula, foi assim que ela contribuiu para a voz do evangelho. Nossa próxima personagem é Maria Dentierre, né? Então, ó, que é a capa, né? Maria Dentierre foi uma freira que se converteu. E ela tem contato ali com os livros de Lutero, e aí ela se converte dentro do convento.
né? E é interessante aqui no capítulo, na página 40, ela relata, né, como foi a sua fuga, né? E ela depois começa a mandar cartas para suas amigas do convento para tentar também evangelizar e convertê-las, né? Então ela se torna protestante e ela casa com um ex-padre agostiniano, né? Então ela era uma ex-freira que se casa com um ex-padre que se converteu, né? E aí o principal ministério dela, né, que era em relação às mulheres, né, era na defesa do casamento, né? Então ela batalhava pelo casamento, contra o celibato, né? Então ela tentava provar através das escrituras, principalmente, né, ali discipulando mulheres, né, o quão era ruim o celibato, que era uma proposta realmente miserável e triste que a Igreja Católica oferecia, e quão bom era viver o lar, né, o casamento e tudo mais. Então tem uma parte aqui do livro que fala assim: sob a influência dos escritos dos reformados, Dentier abandonou o convento. Mais tarde, ela relataria sua fuga e contaria como Deus lhe mostrara a vida triste que levava, guiando para a luz da verdade. Nesses conventos não há nada além de hipocrisia, corrupção mental e ociosidade. Então, sem hesitar, eu tomei 500 ducados do tesouro que deixei aquela vida miserável, né? Ela falando da vida no convento. Essa foi uma declaração às freiras claristas de Genebra, que Dentier quis convencer a abandonar o convento, enfatizando que, graças somente a Deus, já possuía 5 filhos e levava uma vida feliz e saudável, diferente da vida que ela levava no convento. A renúncia ao celibato clerical e a exaltação das alegrias do casamento com base nas escrituras tornaram-se temas fortes do seu ministério. Então ela se casa com um ex-padre agostiniano, e aí esse padre se torna pastor, né? E ela o ajuda no ministério pastoral, né? Ela conhecia o hebraico, né? Como ela era uma ex-freira, né? Ela tinha acesso às línguas, né? O latim, o hebraico. Então ela conhecia as línguas e ela ajudou o seu marido a traduzir a Bíblia, né? Para a língua deles, que era francês, né? O francês. Então aqui também fala que Maria e Simon tiveram 5 filhos e foram o primeiro casal de língua francesa a aceitar o ministério pastoral na Igreja Reformada. Ela fica viúva, né? O seu marido Simon Robert morre, e aí ela se casa com Anthony Froment, um diácono reformador do William Farel. Ele era diácono do reformador William Farel. Farel, sabemos que era um dos melhores amigos de Calvino, né? Então aí ela começa a ter um contato maior com Calvino, né? Então ela vira meio que uma discípula de Calvino, né? E aí, dessa vez, o marido dela não era pastor, o marido dela era um diácono, mas depois ele se torna pastor, né? E aí eles se mudaram para Genebra. Isso. Ela começa também a escrever cartas para a rainha Margarida de Navarra, que nós iremos falar um pouco mais sobre ela nos próximos vídeos, a importância da Margarida, né? Então ela acaba contribuindo também para a evangelização de Margarida de Navarra. E é muito importante, né, a história da Margarida, da rainha Margarida, porque ela é uma das rainhas que acolhe os reformadores perseguidos. Então quando a gente for ver a história das rainhas, a gente vai ver que Calvino está muito envolvida com elas, né? Aonde tinha um reino, onde um protestantismo era implantado, com certeza nesse reino Calvino estava lá, porque essas mulheres acabam sendo discipuladas por João Calvino e o reino delas acaba se tornando protestante. Então, Dentier começa a enviar cartas para Margarida de Navarra, né, contando um pouco da perseguição, né, que eles estavam sofrendo e tal, e ela também na tentativa de evangelizar mulheres, né, porque as mulheres também precisavam aprender teologia, precisavam conhecer da palavra de Deus. Ela começa a enviar cartas para a rainha Margarida. A perseguição fica mais perigosa, né, para os protestantes. Ela é uma das principais rainhas que acolhe no seu reino os protestantes, né, e a gente vai ver que a rainha Margarida ela fez discípulos, né, então a sobrinha dela, a filha dela também se torna uma acolhedora dos reformadores. Ainda não estamos falando sobre Margarida, sobre as rainhas, né, mas é importante porque Dentier,
Ele é responsável pela evangelização da Rainha Margarida. A gente vê que foi muito importante essa conversão, né, para a história da igreja, né? E aí a Maria Dentier, ela é escritora também. Ela que eu considero ela como uma apologeta mesmo, né? Porque ela escreve cartas, ela escreve livros, diferente de Águla, né? Que Águla era mais panfletista mesmo. Ela escrevia mais panfletinhos ali para distribuir, né? E aí, sendo ela uma escritora, né? Ela escreve livros. Enfim, e como ela defendia muito o ministério das mulheres, o papel das mulheres na história da igreja do protestantismo, ela começou a receber também críticas dos próprios reformadores, não apenas dos católicos, mas dos próprios protestantes, né? Porque falava, principalmente Farel, começou a meio que ter ali uma tretinha ali com Calvino, né? Porque falou que ela estava se interferindo demais, estava se intrometendo demais, né? E aí eles começam a meio que abafar a Maria Dentier e seus escritos, né? Então a gente tem até mesmo alguns escritos dela que foi rejeitado pela igreja protestante, que foi queimado pela igreja protestante por causa desse envolvimento muito assíduo que ela estava começando a ter. Então como é que a gente sabe que Margarida de Navarra, como é que a gente sabe que Maria Dentier realmente era uma convertida em Cristo, que ela não era uma feminista revolucionária, né? Assim como Águla teve o testemunho de Lutero, Dentier teve o testemunho de Calvino. Por quê? Quando Farel começa a questionar, né, que olha, tá se intrometendo demais, ó, Calvino, ela tá, porque ela começou a escrever cartas, começou a escrever livros, ela pregava publicamente, ela não pregava na igreja, mas publicamente ela, né, ela era uma evangelista, né? Então Calvino começou a dar ouvidos para Farel e abafou, né, um pouco o ministério dela, e enfim. O que acontece? Calvino começa a ser perseguido, e quem que acolhe ele, quem que protege ele, eram justamente as mulheres. Então a gente vai ver aqui na história, aqui no livro da Ruth, onde tinha Calvino tinha mulher. E não que ele era um homem imoral, tá? Mas é que eu vejo o Calvino aqui como tipo o apóstolo Paulo, sabe? Ele seria um celibatário tranquilo. Ele só casou porque Farel ficou enchendo o saco dele pra ele casar, né? Mas enfim, quando ele começou a ser perseguido, quem acolheu ele, quem protegeu ele, quem manteve ele vivo foram justamente as mulheres, as rainhas, né? Então talvez, até o que Ruth fala aqui, né? Talvez essa convivência que Calvino teve com as mulheres, essa proteção, né? Esse meio de graça que Deus deu a ele para que ele pudesse ser protegido, né? E pudesse ali manter o ministério de Calvino, fez com que ele entendesse melhor o papel e a importância das mulheres na história da igreja. E o que acontece? Mesmo depois de ser abafada, né? De ser meio que impedida, né? Um pouco até mesmo de falar um pouco mais sobre o evangelho, né? Mais pra frente, Calvino faz um sermão, deixa eu ver se eu acho aqui, página 46, fala assim: Dentier, contudo, não se calou e irritou até mesmo os reformadores de Genebra, que a consideraram uma má conselheira do marido. Em uma carta a Calvino, Farel a qualificou como o joio no meio do trigo. E Antoine Froment, que era o marido dela, né, o segundo marido dela, acabou transferido para a cidade vizinha de Mensonge. Não sei se assim fala. No final de sua vida, Dentier recebeu um pedido de Calvino para que prefaciasse seu sermão sobre o devido vestuário da mulher cristã. Esse foi o seu último texto escrito em 1561. No mesmo ano de sua morte. Então, presta atenção. Calvino tinha feito um sermão escrito, né? Tudo aquilo que eles faziam antigamente, eles faziam escrito, né? Que até virava livro depois, né? E aí, quem que Calvino chama para prefaciar o sermão dele? Veja bem, a gente tá falando de Calvino. Calvino não chamaria qualquer pessoa para prefaciar um sermão dele. Era um sermão sobre mulheres, como as mulheres deveriam se portar na igreja. Quem que ele chama para prefaciar o seu sermão? Maria Dentier. Ele não chamaria qualquer pessoa, certo? Certo, né? E isso no final da sua vida. Então ele já era um homem mais experiente, um homem mais vivido, né? Então, sabendo que ele já era um homem mais experiente do que no começo da sua caminhada na fé, então mais uma vez ele teve uma prudência ainda maior. Mesmo assim,
Maria Dentier é quem ele chama para prefaciar o sermão dele. Então, ele acabou reconhecendo de que realmente ela era uma mulher de Deus, de que mesmo ela sendo uma evangelista assídua, defendendo as mulheres, a história das mulheres na história da igreja, ela não usurpou de cargo que não lhe era devido, ela não ultrapassou os limites que a palavra de Deus estabeleceu, e inclusive as cartas que ela enviou para Margarida de Navarra foram muito importantes para a conversão da rainha, o que contribuiu para a proteção não só de Calvino, mas de diversos pastores que estavam sendo perseguidos. Então ele reconheceu a importância da obra dele, da obra dela, né, da obra de Maria, né? Então ela foi considerada sim uma mulher cristã protestante que contribuiu sim para a história da igreja, né? Então, deixa eu achar aqui a parte que ela evangeliza a rainha, vou citar aqui para vocês. Na página 42 fala assim: tem uma parte da carta dela que fala assim, né? Embora não seja permitido a nós mulheres pregar em assembleias públicas e nas igrejas, olha só, ela tem esse senso, né? Não obstante, não nos é proibido escrever e admoestar uma outra com todo amor. Não somente para vós, senhora, ela está falando aqui para a rainha Margarida, né? Desejei escrever essa carta, mas também comunicar coragem a outras mulheres mantidas em cativeiro, a fim de que todas elas não temam ser exiladas de seu país, parentes e amigos, como eu mesma, por causa da palavra de Deus. Aí aqui Ruth Salviano fala: essa citação é um trecho da introdução de sua carta mais conhecida, a Epístola Muito Útil, que foi escrita à rainha Margarida de Navarra. No texto, ela demonstra todo o seu interesse em que as mulheres conheçam o Evangelho. E aí, essa foi um trecho da carta, né, que ela escreveu para a rainha Margarida. E ela fala diversas coisas aqui que realmente, se você analisar, realmente são muito teológicas. Mas, né, como eu tenho meu senso crítico em relação a isso, né, eu acreditei que ela era uma mulher de Deus por causa do testemunho do próprio Calvino, né? O próprio Calvino, que chama ela para prefaciar, né, um sermão dele, dá testemunho, né, de que ela era uma mulher de Deus, de que ela era uma mulher temente a Deus, um evangelista, né? E é aqui no finalzinho do capítulo dela, fala assim: até o século XX, a história ignorou Dentier como participante do grupo dos reformadores de Genebra. Ela só foi descoberta quando surgiram questionamentos sobre mulheres na reforma. Sua trajetória demonstra quanto as mulheres ansiavam por desempenhar um papel mais relevante na vida religiosa. Muitas mulheres corajosas professavam a fé reformada como em seus primórdios, mas poucas se expressam teologicamente, que foi o que aconteceu com Dentier. Por esse posicionamento, em 3 de novembro de 2002, o nome Dentier foi gravado no Memorial da Reforma de Genebra, ao lado dos nomes Jan Hus e John Wycliffe, e as duas tábuas grandes dos vultos do movimento, como Calvino, Farel, Knox e Zwingli. Então lá tem, né, um memorial, né, lá em Genebra tem um memorial para esses reformadores. O nome Maria Dentier está lá também, né, a partir de 2002, que ela foi reconhecida, né, foi reconhecida sua importância, né. E o nosso último capítulo fala de Olímpia Morata. Como eu já falei bastante aqui, gente, vamos resumir um pouco mais, né? Olímpia Morata foi uma italiana e ela era uma erudita, né? Então, das três aqui que a gente citou aqui, ela era mais crânio, né? Digamos assim, ela era uma erudita, né? Então, ela, antes de se converter, ela era uma humanista e ela era famosa na época, né? Ela era uma humanista famosa, então ela conhecia o latim, conhecia o grego, conhecia a língua, deixa eu ver aqui, as línguas que ela sabia. Um alemão. Então, pelo menos 3 línguas a gente sabe que ela sabia, né? O grego, o latim e o alemão. E aí, o que acontece? Ela se converte, ela era uma humanista famosa, ela já era conhecida antes de se converter, porque ela realmente era uma erudita, né? Então, ela era filha de humanistas, né? E aí, vou ler aqui uma parte do livro aqui pra gente. Olímpia foi considerada uma menina prodígio e ganhou elogios de muitos intelectuais por sua influência no latim e no grego.
Ainda adolescente, tornou-se famosa fora de seu país e acabou reconhecida como a mulher mais culta da Europa. Olímpia não parava de estudar e lia sem dificuldades obras clássicas. Ela frequentava debates na academia, ouvia apresentações, preleções e era apreciada pela eloquência e pelo seu desempenho. Então ela era realmente muito inteligente, uma erudita mesmo, né? E aí por causa disso ela fazia parte da corte, né? Ela era da nobreza também. E aí até que ela teve contato com os livros dos reformadores. Então como ela conhecia o latim e o grego, ela poderia também facilmente ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia até então era um latim, era difícil ter Bíblia na língua, né, original deles. Mas ela poderia facilmente ler a Bíblia porque ela sabia o latim, ela conhecia o latim, né? E aí fala que na corte de Ferrara conheceu a mensagem da reforma por meio de Célio II Curione, né, um italiano. Reformador erudito, amigo de seu pai. E pela influência da duquesa Renata, que a gente vai ver mais pra frente, que ela também foi muito importante para a história da reforma. E aí ela se converte. Quando Flúvio, seu pai, estava moribundo, não, o pai dela estava prestes a morrer, Olímpia foi chamada para cuidar dele e pôde constatar a ação do evangelho na vida de um discípulo de Cristo. Ela ficou maravilhada com um belo testemunho de conversão e paz na hora final. E de humanista, Olímpia tornou-se protestante. Então ela se converte, né? Ela, por causa da conversão dela, ela é expulsa do castelo, né? Ela era deixa eu ver se eu acho aqui. Ela era da corte de Ferrara, era companheira de Ana d'Este, que era filha de um duque. Então ela era uma companheira, né, ali da corte da filha dos reis, dos duques. E aí quando ela se converte, ela é expulsa, né, da corte ali do castelo. E aí ela fala uma coisa aqui interessante, né? A Ruth grifa aqui, né? Uma frase que ela fala: eu fui abandonada por minha princesa, que foi afastada não apenas de mim, mas de toda a minha família por calúnias. Você pode imaginar minha dor. Ninguém teve qualquer consideração por nós. Se eu tivesse permanecido na corte, teria colocado minha salvação em perigo. Não tinha permissão para ler o Velho e o Novo Testamento. Comecei a ansiar a ir para a casa das minhas moradas, onde um dia é melhor do que 1000 na corte dos príncipes. Então ela começou a desejar a morte do que ficar sem ler o Novo e o Velho Testamento. Então ela preferiu sair da corte porque realmente ela tinha se convertido. E aí ela se casa com um protestante alemão. O marido dela era um protestante alemão, não era pastor, ele fez faculdade de medicina, era médico, né? Se tornou médico, mas era cristão, protestante, convertido, né? Então eles tiveram uma família muito, muito bela, né? Um bom casamento, né? Ambos eram convertidos, né? E aqui fala, né? Foi um tempo feliz para a jovem que dividia a vida com um homem comprometido com Cristo e a reforma. E aí, como começou-se a crescer a perseguição na Itália, eles se mudam para a Alemanha, né? Já que era a cidade natal do marido dela, né? E aí a gente sabe que aí ela sabia falar alemão, né? Ter casado com alemão. E aí, só que essa foi a vontade de Deus, porque quando ela se mudou para a Alemanha, ela pôde ter mais contato com os reformadores, principalmente com Lutero. E aí o que ela faz? Na tentativa de evangelizar a família dela, o povo dela, né? Ela tinha se mudado para a Alemanha para fugir da perseguição, mas o coração dela era a Itália, porque ela era uma italiana, a família dela estava na Itália, os irmãos, a mãe, né? Enfim. E aí, o que ela faz? Ela começa a traduzir os livros de Lutero do alemão para o italiano, e aí ela passa a enviar esses livros traduzidos para a família dela, para o povo dela, para os amigos dela, na tentativa de evangelizar. Então essa é a forma que Olímpia Morata tinha para contribuir para o avanço da obra de Deus, né, da reforma protestante no país dela, que era a Itália, né? Então uma parte aqui do livro fala assim: Olímpia utilizou sua erudição por meio de cartas e poemas
e promoveu a reforma, escrevendo sobre suas descobertas bíblicas, os escritos de Lutero e a importância do estudo das escrituras. Ela reconheceu que sua responsabilidade como mulher reformada era de declarar sua fé, preocupar-se com os perseguidos e ajudar os cristãos em Cristo. Por isso acompanhava o destino dos protestantes em toda a Europa. A erudita italiana admoestou sua amiga Ana d'Este, que era a amiga dela da corte, né, que ela teve que se afastar, mas ela começou a escrever cartas e enviou para essa amiga dela, casada com Francisco de Guise, que era um dos principais perseguidores dos huguenotes, né, os protestantes, a trabalhar pelos protestantes oprimidos. Então ela enviava cartas para a amiga dela, que era casada com um dos principais perseguidores, na tentativa de converter a amiga dela, né, ao evangelho, e fazer com que a amiga dela se tornasse uma acolhedora de protestantes, assim como a maioria das rainhas que a gente vai ver daqui depois acabaram se tornando, né? Então a gente já pode imaginar que as rainhas, principalmente, elas sofriam muito porque elas estavam na frente de defesa, né, do campo de batalha, e casada muitas vezes com homens que eram os próprios perseguidores. Então imagine a crise familiar que esse povo vivia, né? Morata reuniu pequenos grupos, os quais transmitiu as doutrinas reformadas e enviou à sua terra natal escritos de Lutero traduzidos para o italiano, a fim de que fossem divulgados. Enquanto seus primeiros anos foram dedicados a estudos humanistas, os seus últimos foram aplicados ao entendimento da vontade soberana de Deus. Os historiadores caracterizavam sua vida como um movimento gradual de afastamento de sua educação clássica para um período intenso de comprometimento com a reforma religiosa. Então, assim, ela saiu de uma erudita italiana, uma erudita humanista, para uma defensora do evangelho e evangelista, né, contribuindo para o avanço do evangelho, né, na Europa principalmente, né, não só ali na Itália, né, mas em toda a Europa. E aí, ela sendo uma erudita que conhecia latim, conhecia grego, ela foi convidada, aqui fala um pouco das coisas que ela fez, né, fala: Olímpia dedicou um bom tempo à composição de um saltério em grego, provavelmente seus versos foram musicados pelo seu marido Andréas. Para a atualidade, talvez nada signifique, mas para a época renascentista, a tradução em versos gregos de antigos escritos hebraicos foram considerados por seus contemporâneos sua conquista mais gloriosa. Ela fez livros, fez poemas, fez salmos musicados, enfim, ela realmente era uma mulher muito inteligente mesmo, né? E aí ela foi... vou ver se eu acho que ela foi convidada para... página 56, fala: Olímpia foi a primeira mulher convidada a lecionar grego e latim, mas foi impedida por causa de sua doença. Então, no ano que ela foi convidada para dar aula, né, de grego e de latim, ela sofreu uma doença e nesse mesmo ano ela morre, né? Então, ela só não conseguiu lecionar por causa de uma enfermidade que ela estava tendo. Mas sim, ela era até mais inteligente que muitos, até mesmo padres, né, ou até mesmo pastores, né, por conta da sua intelectualidade, né. Mesmo assim, ela não usurpou de um direito que não era dela, não usurpou de um cargo que não era dela. Ela se manteve ali submissa, né, aos líderes, ao marido dela, que era um cristão convertido. E foi assim que Olímpia Morata contribuiu para o avanço do evangelho na história da reforma protestante. E esse foi o nosso primeiro capítulo. Ficou grande o vídeo, eu sei que ficou, mas não consegui ver tudo, vai pausando e vai assistindo pausadamente, né? E então no próximo vídeo a gente já começa a falar sobre as rainhas, a contribuição. Eu já falei um pouco aqui, né? Mas aí a gente começa finalmente a falar sobre a contribuição para as rainhas na história da reforma, né? Aqui a gente, nesse primeiro capítulo, a gente tem essas apologetas, podemos dizer também evangelistas, né, que contribuíram para o avanço do evangelho. E aí depois a gente vai ter as nobres e as rainhas que vão contribuir de uma outra forma, né? E aí no próximo vídeo, então, a gente continua
na nossa saga de Ruth Salviano, Reformador. Até a próxima.